Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Departamento Fiscal. E nessa aula eu vou falar sobre a DCTF, uma declaração mensal, que é uma obrigação acessória aí, imposta às empresas tributadas pelo lucro presumido e lucro real. Então, a DCTF é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Como eu falei, ela é uma obrigação das empresas tributadas pelo lucro presumido e lucro real. E é uma declaração mensal, ok? Então, todo mês você vai ter que fazer aí. Então, as empresas optantes pelo Simples não vão precisar entregar a DCTF, ok? Justamente por quê? Porque elas pagam o DAS, que é o Simples Nacional, aquela guia única do Simples Nacional. Aqui na DCTF, nós vamos informar os tributos devidos, e pagos por meio de DARF, ok? Então, por isso que essa declaração só será entregue pelas empresas optantes pelo lucro presumido e lucro real. Então, se você quiser acompanhar aí no livro, a DCTF começa lá na página 361, ok? Se você quiser acompanhar o conteúdo aí. Então, o que você vai fazer? O primeiro passo para você fazer a DCTF é baixar esse programa aqui lá na página da Receita Federal. A versão que eu estou usando é essa 3.5, mas dependendo da data que você assistir esse vídeo, pode já ter uma versão posterior. Então, sempre que você for fazer a DCTF, você vai ter que verificar lá no site da Receita Federal qual é a versão mais recente, porque você sempre vai ter que utilizar a versão mais recente do programa, ok? É importante dizer também que você pode tranquilamente gerar a DCTF através de um software, de escrituração fiscal, contábil aí, que você possui, até recomendado, que aí você não vai precisar ficar digitando manualmente os dados aqui. Só que aqui no vídeo eu vou mostrar para você a digitação manual. Você pode tanto fazer a DCTF de forma manual, como eu vou mostrar aqui no vídeo, como também pode gerar através de um software, ok? Então, o primeiro passo é baixar o programa, validador da DCTF. Você pode vir aqui no Google, colocar assim, DCTF, e é o primeiro resultado aqui. Você clica, já vai abrir na página da Receita Federal e você clica aqui, DCTF mensal, versão 3.5C, que é a que eu estou usando para esse vídeo. Então, quando você for assistir, você vai ter que verificar em qual versão que está e vai ter que baixar a versão mais recente para poder fazer, ok? É muito tranquilo aqui a DCTF, é uma declaração bem fácil de fazer. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? Você já baixou aqui o programa da DCTF. Nós vamos clicar aqui na opção Nova e aí vamos começar aqui o cadastro da empresa que nós vamos entregar essa declaração. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um CNPJ hipotético. Vou selecionar aqui o mês que eu quero entregar. Então, suponhamos que eu esteja fazendo a DCTF referente ao mês de junho de 2020. Então, eu coloco aqui o mês referência, junho de 2020, e clico em OK. Esse campo mais embaixo aqui, de situação especial, seria apenas se a empresa tivesse sido baixada, se ela tivesse baixada, sofrido, por exemplo, uma fusão, uma incorporação, você colocaria aqui a data do evento e selecionaria qual evento foi. Mas aqui eu não vou demonstrar isso, eu vou fazer como se fosse uma declaração normal, periódica mesmo. Então, eu clico aqui em OK. E aí eu vou abrir, eu vou ter essa tela aqui. Então, você pode ver aqui o período 1/6 de 2020 a 30/6 de 2020. E mais embaixo aqui você tem alguns dados, onde você vai marcar pessoa jurídica inativa no mês da declaração. Se for o seu caso, você vai marcar essa opção aqui. Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, se for o seu caso, de, por exemplo, uma empresa que é optante pelo Simples, depois foi excluída. Então, dependendo aí da situação, você pode ter isso aqui. Às vezes a empresa é optante pelo Simples, mas recolheu algum tributo à parte, por meio de DARF e ficou obrigada ali à entrega da DCTF. Vai ser raro, mas pode acontecer. Então, o que você vai fazer aqui? A primeira coisa é vir aqui nessa
opção da qualificação da pessoa jurídica. Você vai selecionar a qualificação dessa empresa. Então, veja, nós temos aqui a entidade fechada, de previdência complementar, sociedade cooperativa, autarquia, entre outras opções aqui. No caso, eu vou marcar aqui pessoa jurídica em geral, porque essa empresa que eu estou trabalhando não é nada disso aqui, né? Ela não é autarquia, ela não é sociedade cooperativa, nem nenhuma dessas outras opções aqui. É uma empresa comum, né, que eu estou trabalhando aqui, no caso, optante pelo lucro presumido. Então, eu vou colocar aqui pessoa jurídica em geral, ok? Muito tranquilo. E aí, mais na frente, eu vou selecionar o regime de tributação. Eu vou colocar se ela é tributada pelo lucro real trimestral, se ela é tributada pelo lucro real estimativa, se é lucro presumido, lucro arbitrado, imune do imposto de renda ou isenta do imposto de renda. No caso aqui, eu vou demonstrar uma empresa do lucro presumido, ok? Porque tem algumas particularidades a mais que eu gostaria de comentar. Mas o preenchimento da DCTF é igualzinho, né? Tanto faz se você vai colocar ali lucro real ou lucro presumido, o preenchimento é o mesmo. O que vai mudar são os códigos da receita dos tributos, que você já viu em outra aula que eu já coloquei aqui no YouTube, né? Então, acredito que você que está assistindo já deve ter aí uma boa noção dos códigos da receita, dos tributos, né? PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, do lucro presumido e lucro real. Mais embaixo aqui, veja que eu tenho aqui situação da pessoa jurídica no mês da declaração. Então, eu tenho as opções. Pessoa jurídica teve sua inscrição no CNPJ efetivada ou entrou em atividade no mês da declaração. Então, se for uma empresa que iniciou suas atividades nesse mês, né, que eu estou declarando aqui, eu marco essa opção, né? A segunda opção, pessoa jurídica foi excluída do Simples no mês da declaração. Se for o meu caso, eu coloco aqui. Surgimento de nova pessoa jurídica em razão de fusão ou cisão no mês da declaração. Se for o seu caso, você vai marcar isso aqui. Mas suponhamos que eu não tive nenhum desses casos, então eu vou colocar a última opção, que é pessoa jurídica não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração. Então, veja, mais embaixo aqui, eu tenho esse campo, critério de reconhecimento das variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte em função da taxa de câmbio, né? Então, o que é isso aqui? Então, as empresas elas podem optar por reconhecer a variação das taxas de câmbio ou não, para a determinação da sua base de cálculo, né, dos seus tributos. Então, para entender, vamos pensar o seguinte. Essa empresa aqui, suponhamos, ela vendeu produtos para a empresa Y, né, e essa empresa, esse cliente, essa empresa Y está localizada fora do Brasil. Sendo assim, né, ela é tributada. Suponhamos que essa empresa aqui seja tributada pelo regime de caixa, ou seja, o que é ser tributada pelo regime de caixa? É pagar os tributos através dos pagamentos. Então, suponhamos, à medida que a empresa vai recebendo, ela vai declarando aquele faturamento ali e vai pagando os seus tributos, né, através do pagamento. E o regime de competência já é o contrário. A empresa paga os tributos através do faturamento bruto, né, que é os valores de notas fiscais e documentos fiscais, entre outros documentos aí. Então, no regime de competência, a empresa emitiu a nota, por exemplo, ela já faturou. Não interessa se ela já recebeu aquele valor ali, ela já vai pagar o imposto, ok? Isso no regime de competência. No regime de caixa, ela já é o contrário, ela paga os tributos somente quando ela receber, né, efetivamente receber os valores, né? Então, ela emite a nota, mas ela não vai necessariamente pagar os impostos em cima daquela nota ali de imediato. Ela vai pagar somente quando ela receber. Então, as empresas podem optar no início de cada ano se elas vão ser tributadas pelo regime de caixa ou pelo regime de competência. No caso aqui,
eu vou simular uma empresa do regime de competência, que é o regime mais comum, que é o mais utilizado, é o mais fácil de trabalhar. O regime de caixa, ele é mais trabalhoso, então eu vou demonstrar aqui uma empresa do regime de competência, ou seja, aquela que emite os documentos fiscais e já paga os tributos ali, né? Então, ela paga os impostos, os tributos em cima do faturamento bruto. Então, mais embaixo aqui, eu vou deixar marcado não se aplica, ou seja, essa empresa não vai trabalhar, né, com essa elevada oscilação de taxa de câmbio. Então, o que é essa elevada oscilação de taxa de câmbio, né? Então, suponhamos ali que essa empresa seja tributada pelo regime de caixa, ou seja, ela é tributada pelos pagamentos. Então, suponhamos que ela vendeu lá para uma outra empresa localizada fora do país e essa empresa está pagando ela, né, referente a venda ou o serviço que ela prestou. Então, como a empresa lá de fora está pagando para ela, pode haver uma variação do câmbio, ok? Então, as moedas, elas estão constantemente valorizando e desvalorizando. Então, se as moedas valorizam e desvalorizam o tempo todo, o que vai acontecer? Essa empresa está recebendo dinheiro de fora e os valores que ela está recebendo vão variar, ok? Então, suponhamos que ela tirou uma nota de venda no valor de R$100.000, mas aí ela está recebendo aquilo ali parcelado, ok? Só que vai ter variação dependendo do valor, né, da moeda. Então, da valorização ou desvalorização da moeda que ela está recebendo ali. Ela pode receber em dólar, ela pode receber em euro, ela pode receber em reais. Então, vai depender muito ali da valorização ou desvalorização da moeda. Então, se for o caso, né, da empresa ser tributada pelo regime de caixa e fizer reconhecimento dessa oscilação, ela vai marcar essa primeira opção aqui, regime de caixa, ok? No caso contrário, eu vou colocar aqui, não se aplica, ok? Então, isso aqui é muito simples, é o cadastro da empresa, né, eu já terminei aqui e agora eu vou para os dados cadastrais do meu estabelecimento matriz. Por que do meu estabelecimento matriz? Porque a DCTF ela é centralizada no estabelecimento matriz, ok? Então, você tem uma empresa com estabelecimento matriz e suponhamos 40 filiais. Então, você vai pegar o faturamento geral de todos os estabelecimentos, matriz mais filiais, vai calcular os tributos e vai lançar aqui os valores devidos na DCTF, ok? Então, não se fala em DCTF de filial, ok? Não existe isso. A DCTF será entregue sempre pelo CNPJ do estabelecimento matriz. Então, aqui eu vou cadastrar, né, eu vou colocar os dados da minha empresa. Então, suponhamos, eu vou colocar aqui, empresa demonstração limitada. Só para você ver aqui como que funciona. É claro que se você utilizar um software, já vai vir tudo isso aqui automático para você. Então, aqui, Rua Souza Lima. Eu vou inventar aqui um endereço. Então, isso aqui é bem simples, é só preencher cadastro mesmo. Então, pronto, eu coloquei aqui os dados da minha empresa. Depois, eu venho para essa outra ficha aqui, à minha esquerda, dados dos responsáveis pela pessoa jurídica. Então, aqui, no primeiro aqui, eu vou colocar os dados daquela pessoa que é responsável pela empresa perante a Receita Federal. Pode ser o sócio master ou pode ser o titular ou o presidente, né? Vai variar aí. Mas você vai colocar aqui os dados daquela pessoa que é responsável por essa empresa na Receita Federal. Então, eu coloco o nome, então, suponhamos aqui. Coloco o CPF dele, ou dela, né? Pronto. Aqui embaixo eu já coloco os dados do contador, ok? Dessa empresa. Então, eu coloco aqui, vou inventar aqui.
coloca o CPF dele, o CRC, né? Porque o contador tem que ter o CRC, a UF, pronto, preenchi aqui os dados, né, da empresa, os dados do sócio, do responsável pela empresa na Receita Federal e do contador. Né, eu posso até clicar aqui para ver se não tem nenhum erro, ó, nenhuma pendência. Está tudo ok por enquanto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa ficha débitos e créditos, onde eu vou informar os débitos, né, os tributos devidos no mês. Então, lembre-se que no começo aqui eu assinalei que a empresa é optante pelo lucro presumido. Então, o que acontece no lucro presumido? Você tem tributos que são de competência mensal, são devidos de forma mensal, que é o PIS e COFINS. Né? Todo mês você tem que recolher ali. E temos tributos que são devidos de forma trimestral, que são o imposto de renda e a contribuição social. Então, como vai funcionar isso? Nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, julho, agosto, outubro e novembro, você vai informar aqui apenas PIS e COFINS, ok? Aqui no caso de uma empresa do lucro presumido. E nos meses de março, junho, setembro e dezembro, você vai informar PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. E por que isso, né? Porque nos meses de março, junho, setembro e dezembro são os meses em que se finalizam os trimestres, né? Então, o mês de março é o mês que finaliza o primeiro trimestre do ano. O mês de junho é o segundo trimestre. O mês de setembro é o mês que finaliza o terceiro trimestre do ano. E o mês de dezembro é o mês que finaliza o quarto trimestre do ano. Então, nesses meses em que se finaliza o trimestre, são os meses onde você vai informar os valores de imposto de renda e contribuição social devidos. Por quê? Porque eles são tributos trimestrais, ok? Então, é muito simples. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui no tributo que você quer. Eu vou simular aqui primeiro o PIS. Você vai clicar aqui em incluir. E aí, vai procurar o código da receita do seu tributo. Como aqui eu falei que a empresa é lucro presumido, eu vou colocar o código 8109. Se fosse lucro real, por exemplo, eu selecionaria esse aqui, o 6912, ok? Mas como eu falei, eu coloquei como empresa do lucro presumido, eu vou selecionar então o código 8109. E aí eu clico em OK. Depois eu venho aqui, ó, do lado à minha esquerda, em valor do débito, eu vou colocar o valor do PIS devido nesse mês. Então, suponhamos que a empresa faturou R$100 mil no mês, né? E aí ela tem um débito de PIS de R$650, ok? Que corresponde a 0,65%, beleza? Depois você vem aqui na ficha pagamento, onde você vai informar o pagamento desse PIS. Então, você vai clicar aqui em incluir, você vai colocar aqui o período de apuração, vai ser uma cópia do DARF, isso aqui, ok? Que você gerou para o seu cliente, e você vai colocar, então, aqui, 30/6/2020, porque nós estamos fazendo esse TF referente ao mês de junho. Então, o período de apuração é 30/6/2020, é o último dia do mês. O CNPJ já está aqui, o código da receita já está aqui. A data de vencimento aqui, no caso, é 25/7/2020, ok? Por quê? PIS e COFINS vencem lá no dia 25, ok? Do mês subsequente. E eu vou colocar aqui o valor do PIS, R$650. Clico em OK, pronto, acabou. Não tem mais nada para fazer aqui. Muita gente acha que na DCTF, né, aqui, como você pode ver aqui, eu estou informando o pagamento. Veja, pagamento, PIS, PASEP. Acha que tem que esperar a empresa pagar o imposto ou o tributo para poder vir aqui e informar o pagamento do DARF. Não é preciso esperar o pagamento da empresa, ok? Para fazer isso aqui, para fazer a DCTF e nem para lançar aqui o pagamento. Você não precisa esperar que a empresa
faça o pagamento para lançar aqui na DCTF. Isso não dá problema para você, não dá problema para a empresa, não há problema algum em fazer isso aqui. Porque muita gente às vezes espera a empresa pagar para depois vir aqui na DCTF e lançar o DARF pago. Às vezes tem multa e lança aqui, né, já com a multa. Não precisa fazer isso. Eu trabalho há quase 20 anos na área e eu faço isso aqui todo mês. Isso aqui não dá problema, ok? Você pode simplesmente, depois que você terminou a apuração dos seus tributos da empresa, você pode simplesmente vir aqui, fazer a DCTF, lançar aqui o pagamento numa boa, não vai dar problema algum para você nem para a empresa, mesmo que a empresa não tenha pago o valor do imposto, ok? Você pode já fazer a DCTF logo de cara. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em COFINS, ok? Eu vou lançar o meu COFINS. Fiz com o PIS, agora eu vou fazer o mesmo com o COFINS. Clico em incluir, seleciono o código da receita, que é o 2172, ok? Do lucro presumido. Se fosse lucro real, eu selecionaria esse aqui, ó, 58,56, ok? Mas como é lucro presumido, eu vou selecionar o 2172. Clico em OK. Clico aqui em valor do débito, aqui à minha esquerda da tela. Vou colocar o valor da COFINS devida, então 3% sobre 100 mil reais, 3 mil reais, ok? É o valor da COFINS devida. E depois eu clico aqui em pagamento, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o PIS. Clico em incluir, coloco o período de apuração, 30/6/2020, que é referente ao mês de junho. A data de vencimento, 25/7/2020, porque o PIS e COFINS vencem lá no dia 25, ok? Coloco aqui o valor, 3 mil reais. Clico em OK. Pronto, acabou. Não tenho que fazer mais nada aqui no na COFINS, ok? Depois, eu vou para o imposto de renda, né, que é um dos tributos devidos, um dos impostos devidos de forma trimestral. Então, eu clico aqui em incluir, vou selecionar o código da receita. No caso, para o lucro presumido é o 2089, veja que o próprio programa já traz aqui, 2089, imposto de renda lucro presumido. Clico em OK e vou colocar aqui o valor do débito. Então, suponhamos aqui que eu tive um débito no valor de 4 mil reais. Que lembre, que aqui eu estou informando o valor do imposto de renda devido no trimestre, ok? Então, eu estou informando o valor devido referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, ok? Então, suponhamos aqui que o valor do imposto de renda desse trimestre total foi de 4 mil reais. E aí, o que eu faço? Mesma coisa, eu venho aqui em pagamento, clico em incluir, coloco aqui o período de apuração, 30/6, a data de vencimento já vai ser 31/7, ok? Porque imposto de renda e contribuição social vencem lá no finalzinho do mês, no último dia útil. Vou colocar aqui o valor do imposto de renda devido, né? 4 mil reais, clique em OK. Beleza, a mesma coisa, veja que o processo é o mesmo para todos os tributos. Só que aqui no imposto de renda e na contribuição social, quero deixar uma observação. Pode ser que você tenha empresas optantes pelo lucro presumido e que você faça o pagamento do imposto de renda e da contribuição social de forma fracionada, que é o meu caso, por exemplo, que eu faço com os meus clientes. Então, o que acontece? Esses dois tributos são trimestrais, porém, a gente faz o pagamento de forma fracionada, ou seja, todo mês a gente vai lá e paga o valor do tributo, ok? Então, o que acontece? A gente paga 3 DARFs por trimestre. Então, veja, suponhamos que você tenha feito isso, né? Você pagou o imposto de renda de forma fracionada. Então, suponhamos que você teve 3 DARFs, um no valor de R$1.000, 2 DARFs no valor de R$1.000 e um no valor de R$2.000, que dá ali os R$4.000. Então, o que você faz? Você informa todos os DARFs que compõem o pagamento, ok? Então, suponhamos um DARF de R$1.000, aí você vem incluir outro DARF. 30/6/2020, mesma coisa, 31/7/2020, outro DARF de R$1.000. Depois eu tenho mais um DARF de R$2.000, 30/6/2020, 31/7/2020, R$2.000.
Clica em OK. Então, veja, eu informei todos os DARFs que compõem o pagamento do total de R$ 4.000 de imposto de renda. Veja, o valor do meu do imposto a pagar, de imposto de renda, é R$ 4.000. E o pagamento, como ele foi feito? Ele foi feito através de 3 DARFs. 2 DARFs no valor de R$ 1.000 e um no valor de R$ 2.000. E você pode fazer isso aqui sem a empresa ter pago? Pode, não vai dar problema nenhum, né? Lá na Receita, óbvio que a Receita Federal vai cobrar os tributos em aberto, né? Que não forem pagos, ela vai cobrar e vai cobrar multa e juros. Mas você pode tranquilamente fazer isso aqui, né? Transmitir a DCTF sem se preocupar, né, se isso aqui vai dar problema, porque não vai dar problema. Então, você não precisa esperar que a empresa pague os tributos para lançar aqui na DCTF, ok? É muito importante isso, porque muita gente acha que precisa e não precisa. Depois, por fim, eu vou clicar aqui em CSLL, que é a contribuição social, ok? Clica em incluir, a mesma coisa. Vou selecionar o código da receita do lucro presumido, que é o 2372, como você pode ver aqui. Clica em OK. Veja que o processo é exatamente o mesmo para todos os tributos. Clico aqui em valor do débito, à esquerda. Coloco aqui o valor da contribuição social devida, suponhamos 3.500, né? A contribuição social total devida no trimestre. Clico aqui em pagamento e vou informar todos os DARFs que compõem o pagamento dessa contribuição social. Então, coloco aqui o vencimento, 31/7 também. Coloco aqui, suponhamos, um DARF de 1.000. Depois é 30/6/2020, 31/7/2020. Outro DARF de 1.000. Então, aqui eu já tenho 2.000, né? E agora um DARF de 1.500. Então, pronto. Eu coloquei aqui todos os DARFs que compõem o pagamento do total da contribuição social, que é R$ 3.500 no trimestre, ok? Naquele caso que eu falei que quando a empresa faz o pagamento de forma fracionada, né? Então, ela faz o pagamento mensal desses tributos e depois, né, até chegar no valor total ali. Se você faz o pagamento de forma trimestral mesmo, né? Paga o imposto de renda e contribuição social somente lá no final do trimestre, você vai informar só um DARF aqui, ok? Com o valor total. Não tem problema nenhum, não vai fazer diferença nenhuma para você, ok? Então, veja, se você tiver outros tributos para informar aqui, como, por exemplo, imposto de renda retido na fonte, né, de aluguel, de nota fiscal, você vai informar aqui no IRRF. Se for uma empresa industrial que paga IPI, né, você vai informar aqui no IPI. O processo, veja que é o mesmo, não muda nada, é a mesma coisa. Se você tem RET, por exemplo, construtoras, elas têm um regime especial que a gente fala, a gente chama de RET, né? Elas pagam uma porcentagem um pouco menor. Então, se for o seu caso, você vai informar aqui, também pago por meio de DARF, entre outras contribuições que você pode ver aqui à sua esquerda. Então, todos os tributos que a empresa teve ao longo do período que você está fazendo a declaração aqui, você vai informar aqui, ok? Então, basicamente, é só informar o valor do débito e o valor do DARF que foi pago ali na composição do valor total devido, ok? Veja que é muito simples fazer a DCTF. E qual é, né, ali o vencimento da DCTF, né? A DCTF ela vence no 15º dia útil do segundo mês subsequente ao período de apuração. Então, suponhamos, eu estou fazendo aqui a DCTF referente a junho de 2020. Então, ela vai vencer no 15º dia útil do segundo mês. Então, junho, julho, agosto. Então, lá no 15º dia útil de agosto, vence a DCTF referente a junho de 2020, ok? E qual é o meu conselho para você? Nunca deixe para a última hora, ok? Você já finalizou ali as apurações dos seus tributos do mês, vai lá no mês seguinte e já entrega a DCTF, que você já fica livre, ok? Que você não precisa mais ficar se preocupando com a entrega de DCTF, nem com o fato de ter que pagar multa depois. Por quê? A multa da DCTF varia de R$ 200 a R$ 500, né? Então, ninguém quer ficar pagando multa sem necessidade, né? Então, você já terminou ali
suas apurações, já mandou os tributos para a empresa, vai lá, já faz a DCTF, já entrega que você já fica livre ali, não fica correndo o risco de ter que pagar a multa. E importante você saber também que você não vai conseguir transmitir a DCTF quando a empresa estiver sem movimento pelo segundo mês subsequente. Então, suponhamos, chegou lá no mês de... por exemplo, você está aqui no mês de junho, aí você não teve movimento, beleza, aí você entregou a DCTF sem movimento, ok? Você não teve faturamento. Aí depois no mês de julho, você também não teve faturamento. Aí o que vai acontecer? O programa da DCTF não vai deixar você entregar a declaração. Por quê? Porque você não precisa entregar a declaração se você não teve faturamento, não teve débitos a declarar pelo segundo mês seguido, ok? Mas qual é o meu conselho para você? Recomendo fortemente que todos os meses você venha aqui no programa da DCTF e tente transmitir a DCTF de todas as suas empresas, de todos os seus clientes. Mesmo que você já saiba que ela não tem movimento, vem aqui e tenta transmitir. Porque se você fica pensando assim, fulano de tal não teve movimento no mês tal, esse mês também não teve, então esse mês eu não preciso entregar. Beltrano de tal teve movimento no mês tal, mas no outro mês não teve. Então, você pode se confundir. Inclusive, isso já aconteceu comigo, né? Então, já tive problemas com multas de DCTF justamente por causa disso. Às vezes a gente confunde. Então, o que você faz? Tenta transmitir todos os meses, porque a única coisa que vai acontecer é o programa falar, olha, esse mês você não tem DCTF. Por quê? Porque não tem débito a declarar. A única coisa que vai acontecer, o programa vai te dar um aviso aqui que você não pode transmitir a DCTF porque já está no segundo mês seguido sem informar débitos, né, nenhum débito federal ali. Então, todos os meses, vem aqui e tente transmitir a sua DCTF de todos os seus clientes, de todas as suas empresas. Se transmitir, ótimo, né? Se não transmitir, é porque ela já está há 2 meses sem declarar débitos. E enquanto a empresa estiver nessa condição, né, de não ter débitos a declarar, ela também não vai entregar a DCTF, vai continuar não entregando, ok? Até ter débito a declarar. E importante você saber também que a DCTF referente ao mês de janeiro, ela sempre vai ser entregue. Mesmo que a empresa não tenha movimento já há muito tempo, a DCTF de janeiro é soberana, ok? Você não pode deixar de fazer a DCTF referente ao mês de janeiro. Ela sempre vai ser entregue. Então, ela nunca vai barrar, né, o programa nunca vai barrar para você aqui a DCTF referente a janeiro. Já os outros meses, ele vai barrar, né, como eu falei para você, se tiver no segundo mês já seguido, sem informar débitos, ok? Então, veja que a DCTF é muito simples. É uma declaração bem tranquila, então você não informa a nota fiscal aqui, não informa faturamento, nada. Você só informa o valor dos tributos devidos e os DARFs referentes a esses tributos, ok? Lembrando que não precisa esperar a empresa pagar os débitos para poder fazer a DCTF. Terminando aqui o preenchimento, você clica aqui nesse Vzinho, verificar pendências. Ele vai te dar esse aviso aqui, veja que é um aviso, não é um erro, informando que os débitos apurados, os respectivos créditos vinculados serão objetos de, deixa eu chegar para cá aqui, auditoria interna, os valores não confirmados pela Receita, blá, 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 blá. Isso aqui é bobagem, não precisa nem você ler isso aqui. Então, isso aqui é só um aviso, você fecha, depois você clica aqui nessa opção, nessa opção do lado do Vzinho, que é gravar declaração corrente para entrega à Receita Federal, né? Aí você clica aqui em gravar, para gravar no seu computador. Veja, declaração gravada com sucesso. E aí depois, por fim, você vai clicar aqui na opção de transmitir a declaração. E aí você vai precisar de um certificado digital, ok? Pode ser o certificado digital da empresa, pode ser o certificado digital do contador responsável, né, ou do procurador, né, aí tem que ter procuração eletrônica na Receita Federal, ou pode ser do sócio responsável pela empresa, né, pessoa física.
Então, de todo jeito, você vai precisar de um certificado digital aqui. Eu não vou clicar aqui na opção transmitir, porque isso aqui é só uma demonstração, ok? Então, você clica aqui em transmitir, seleciona o certificado digital da sua empresa e o recibo já vai ficar disponível aqui para você imprimir aqui nessa opção aqui de imprimir. Você vai ter a opção de imprimir o recibo, imprimir a declaração, e aí você faz o que você bem entender com eles, Então, essa aula, como você pode ver, é uma aula bem simples. Espero que você tenha gostado da nossa aula sobre DCTF e até a próxima.